Olá, muito boa tarde. O Patriarcado de Lisboa prepara-se para avaliar a recepção do seu Sínodo Diocesano, uma iniciativa que mobilizou toda a Diocese, que envolveu todas as suas comunidades. É uma realidade que queremos olhar com o cônego Rui Pedro, secretário do Sínodo Diocesano de Lisboa, e Inês Sota, ligada aos Jovens Sem Fronteiras, um movimento juvenil missionário também envolvido nesta iniciativa diocesana. Muito boa tarde, obrigado. Muito boa tarde. Por estarem aqui no programa Eclésia. Já lá vão uns anos, não é? Todo este caminho começou em 2014, com o lançamento do Sínodo. Foi, cônego Rui Pedro, foi uma grande mobilização da Igreja em Lisboa, no Patriarcado, na Diocese, a nível vicarial. Montou-se, digamos, uma estrutura de caminho, digamos assim, que envolveu muita gente, que não deixou nenhuma comunidade cristã de fora. Sim, foi isso que se pretendeu. Portanto, como o Sínodo diz, é a Igreja a caminho, não é? E por isso, pelos números que tínhamos na altura, cerca de 20 mil pessoas a caminhar, em todas as comunidades cristãs, muita envolvência, e creio que foi um caminho muito, muito belo, e está a ser, porque a recepção ainda faz parte também do caminho sinodal. Os próximos tempos perspectivam-se precisamente para esta recepção do que foi este caminho, não é? Está previsto uma Assembleia dentro de algum tempo, também neste momento aguarda-se a forma como ela se poderá concretizar, mas esse será um momento crucial também de avaliação para olhar este caminho. Sim, quando depois de ser a Constituição Sinodal de Lisboa, como resultado do Sínodo, este documento, no fundo, que inspirava também a Igreja de Lisboa a caminhar nos próximos tempos, surgiu logo a ideia de fazer um tempo de recepção. Portanto, inicialmente seriam 3 anos, depois com a questão da pandemia alargou-se mais um ano, e achámos também que era importante, no final desse tempo, fazer uma avaliação. Ou seja, não tanto para avaliar numericamente, não é? Mas um tempo de agradecer o caminho percorrido, de olharmos também para onde é que o Espírito Santo nos conduziu, e as avaliações têm sempre essa vantagem, não é? De olhar para trás, fazer uma retrospectiva, para depois também nos lançar para o futuro, porque a ideia é continuar a caminhar neste sentido sinodal também. Inês Sota, na altura estava muito ligada aos Jovens Sem Fronteiras e, aliás, sendo um movimento de âmbito nacional, aqueles que por aqui habitam e se inserem nas dinâmicas paroquiais também participaram como movimento que são nesta realidade do Sínodo. Como é que foi esse caminho, o que recorda desses tempos em que abraçaram também este desafio de um caminho em Igreja Diocesana em Lisboa? Foi bastante interessante. Acho que a publicação dos guiões na altura preparatórios para o Sínodo acabaram também por incentivar os grupos, não só da Diocese de Lisboa, porque, conforme dizia, o Movimento Jovens Fronteiras tem uma abrangência nacional e com grupos de norte a sul do país, mas houve até, na altura achámos curioso, houve alguns grupos que não eram da Diocese de Lisboa, mas acabaram por aproveitar também os guiões como mote para iniciar uma reflexão sobre a encíclica e onde é que o movimento se encontrava. E, portanto, foi assim um bom empurrão para pôr os grupos a pensar um bocadinho sobre onde estavam e para onde queriam caminhar. E depois do Sínodo e com a Constituição Sinodal, houve também alguns grupos que abraçaram esse documento e tentaram fazer assim uma espécie de check-up de em que pontos é que seria interessante pegarem e refletir sobre que caminhos seguir. A Evangelium Gaudium era o grande pontapé de saída, digamos assim, este documento do Papa Francisco, e de alguma forma esta alegria do Evangelho, digamos, é também motor para os Jovens Sem Fronteiras. Como é que também decidiram isso a nível de movimento, da oportunidade e da necessidade de participarem nesta caminhada sinodal, animados por este desafio do Papa e por este sonho missionário de chegar a todos?
A nível do movimento acabaram por ir sendo divulgados os guiões e os grupos foram incentivados a refletir sobre os guiões, a responder às perguntas e participarem, e o mesmo depois aconteceu com a Constituição Sinodal. Depois isto é um movimento com muitas realidades e, portanto, uns grupos agarraram, outros não terão agarrado, é o que é, mas penso que, apesar de tudo, de uma forma geral, foram, pelo menos os da Diocese de Lisboa, aproveitaram essa oportunidade. Quando Rui Pedro, isto corresponde a um grande investimento por parte da Diocese em trabalho, em horas, em dedicação pastoral, em trabalho nas comunidades. Há um caminho grande que foi feito. Na altura, recorda, havia este entusiasmo, as pessoas olhavam também como algo de novo, era uma certa novidade, um caminho que se iria iniciar como diocese. E a verdade é que de então para cá há algumas aquisições que se conseguiram nesses dias e nesses tempos, têm perdurado, não é? Uhum. Sim, eu creio que isto teve a grande vantagem. Para já o Sínodo, como dizia, foi uma novidade, não é? Aliás, o último em Lisboa tinha sido já há muito tempo, há mais de 300 anos, e por isso havia uma expectativa toda muito grande, não é? E depois impulsionados pela exortação do Papa, que nos pedia muito uma conversão missionária, né? E portanto eu creio que acima de tudo trouxe à Igreja este impulso evangelizador. E daí para cá, não é, desde 2014, depois a Constituição Sinodal, este tempo de recepção, creio que trouxe acima de tudo um dinamismo, não é? Mais do que estruturas, creio que nos trouxe uma conversão missionária e este sonho, foi imprimindo também este sonho missionário de chegar a todos. Claro que isto é difícil avaliar, não é? Portanto, como é que isto se concretiza, mas acima de tudo eu recordava uma expressão do Papa. O mais importante é esta atitude interior que me faz sair e me faz ir ao encontro dos outros. Quando o Rui Pedro coordenou uma equipa, porque nada disto se consegue fazer sozinho, mas tiveram este trabalho grande de olhar aquilo que ia chegando, não é? O fruto da reflexão das pessoas, dos muitos grupos, isto tudo resultava em relatórios, em páginas escritas, numa participação muito física também das pessoas. O que é que... Quais é que eram os anseios, quais é que eram os desafios, as expectativas que as pessoas iam identificando para se sentirem também participantes nesta igreja? Que igreja sonhavam e continuam hoje a sonhar estas pessoas no Patriarcado de Lisboa? E de facto foi um volume imenso de muito papel, não é? Tivemos na altura a grande mais-valia de ter os seminaristas a trabalhar connosco, porque isso... vimos também como uma pedagogia, não é? Para aqueles que estão a preparar para servir o povo de Deus, para estarem de perto com esta realidade. O que é que foi salientando em todas essas respostas? Bem, no fundo, aquilo que nos traz depois a Constituição Sinodal, não é? Mas lembro-me que esse tempo coincidiu também com o Sínodo da Família, e por isso a tónica familiar veio muito ao de cima, não é? A importância de uma pastoral familiar e também de um estilo familiar de fazer pastoral, não é? De estar na pastoral. Depois, o sentido da evangelização, da missão, das periferias. No fundo, eu creio que aquilo que o Papa ia dizendo na exortação e que foi insistindo ao longo das suas homilias e discursos, foi imprimindo também numa expectativa da Igreja, e também concretamente aqui na Diocese de Lisboa, e por isso a expectativa das pessoas ia muito também ao encontro do desafio daquilo que o Papa nos ia lançando. Portanto, uma igreja mais missionária, mais evangelizadora, que sai e que vai ao encontro dos outros. No fundo, sintetizava assim. Inês, percebia-se também uma vontade grande das pessoas se sentirem participantes, não é? Por vezes entra-se assim numa certa velocidade de cruzeiro, em que as pessoas frequentam os sacramentos, participam nas assembleias litúrgicas, mas depois cada um vai para a sua casa. Este dinamismo do sínodo trouxe o encontro do pequeno grupo, trouxe a partilha que se fazia com quem morava no andar de cima, por exemplo, ou pessoas que não se conheciam, mas que se fez um convite a estarem presentes numa determinada iniciativa, e isto ajudou, percebeu que nascia, digamos, uma consciência de comunidade muito mais forte. Eu acho que, bem, isto depois são sensibilidades individuais de cada um dos participantes, mas eu diria que, para já, até a própria
caminhada pré-sinodal, em que tínhamos os guiões e éramos convidados a responder, acabou por desinstalar as próprias comunidades paroquiais e movimentos para tentarem fazer uma resposta conjunta e não por pequenos grupinhos. E isso já acabou por dar espaço na caminhada sinodal a esta tal sinodalidade e a ideia de podermos nos juntar uns com os outros e, em conjunto, refletir e não fazer a resposta do meu grupo da paróquia ou do meu grupo do movimento, mas tentar fazer uma coisa mais conjunta. E do sínodo disso também saiu, ou seja, todos os testemunhos e partilhas que se podem encontrar sobre quem viveu o sínodo, o que tem como palavra a dar é sempre a ideia da comunhão, a questão de se ter refletido sem haver uma questão de ter receio das hierarquias que estavam envolvidas e, portanto, todos sentirem-se envolvidos nesta reflexão, numa tentativa de encontrar uma igreja melhor num mundo que vai às periferias e se junta às margens e tenta ir além das margens. E eu penso que este é, acima de tudo, o principal fruto do sínodo. Perceber que numa diocese tão diversa como é a Diocese de Lisboa, não só em termos de realidades paroquiais que têm ambiente completamente rural e completamente urbano, comunidades paroquiais muito envelhecidas e muito jovens, um conjunto de movimentos e de institutos também, que apesar de toda esta variedade é possível encontrarmos formas de nos encontrarmos e em conjunto pensar sobre o futuro que queremos para a nossa Igreja. E eu acho que esse é o principal resultado deste sínodo, a certeza que conseguiríamos caminhar em conjunto. Agora, em termos de resultado, esta avaliação irá dizê-lo, porque penso que vinha muito de uma ideia de corresponsabilidade e agora cada um dos participantes e cada um dos membros da Diocese, quer seja nas suas comunidades paroquiais, quer seja nos seus movimentos, poderia depois pegar na Constituição e ver que caminhos seguir e portanto, veremos agora o que é o resultado final passado este tempo. Mas acho que pelo menos a ideia de que é possível caminharmos em conjunto e pensarmos em conjunto sobre o futuro da nossa Igreja foi conseguido. Recordo aqueles dias intensos no Turcifal, não é? da Assembleia Sinodal, que já trazia todo um trabalho de trás e que se reuniram ali quase, não era um retiro, mas era um ambiente muito propício, digamos, a meditar em todas as questões de uma igreja que era mais vasta e que estavam ali como representantes dessas comunidades. Foi uma experiência muito marcante, não é? Recordo esses dias certamente como uma experiência muito significativa. Estava a ouvir a Inês a falar da questão da sinodalidade e estava a ver como a Assembleia foi também expressão disso, não é? Foi uma bela imagem de todo este caminho sinodal, porque ali estávamos todos, famílias, leigos, padres, bispos, religiosos, e a experiência de comunhão ao longo daqueles dias, a experiência de oração. Havia alguém que dizia que foi uma experiência de Pentecostes, a Igreja reunida, a abrir-se à ação do Espírito Santo e saindo também dali renovada pelo encontro, pela oração. Foi uma experiência muito bela, não é? Que marcará a vida daqueles que participaram e queremos também que marcará também a vida da Diocese, nesta Constituição Sinodal que fica e que fica acima de tudo também este caminho conjunto, não é? Este sínodo partia de uma grande necessidade de pastoral deste tema, que era o sonho missionário de chegar a todos, mas também tinha um enquadramento, que era os 300 anos, não é? Do patriarcado. Ao fim e ao cabo, esta realidade histórica também acabou por dar força e dar aqui um enquadramento de passado e de base, digamos assim, para que as pessoas percebessem que são, digamos, apenas carregam agora o testemunho que lhes foi passado por outros, não é? Antepassados, e isso também é importante ter presente essa memória. Sim, sem dúvida. Nesta igreja tão rica de história, não é? Desde o século, há relatos desde o século III, e que teve também nesta dimensão do patriarcado, este título que foi concedido também por este papel de evangelizador da Igreja de Lisboa, e perceber que nós fazemos parte dessa herança, não é? Temos esta responsabilidade agora também de continuar esta obra que começa muito antes de nós e vai continuar muito para além de nós. É isso mesmo.
Inês, o facto de trazer uma dinâmica missionária também, isto ajudou a entrar melhor nestes desafios que iam chegando, nos guiões do sino, naquilo que a Diocese desafiava a fazer caminho, de alguma forma pela vossa prática de uma igreja mais colada ao concreto, à ação, ao ir ao encontro das comunidades, foi um elemento também facilitador? Espero que sim, penso que sim. A Igreja tem que ser, se não missionária, não é? Portanto, a interpretação do movimento dos Jovens Sem Fronteiras, cujo lema é estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto, cola muito bem com aquilo que era também o mote do sínodo, o sonho missionário de chegar a todos, não é? Portanto, o sínodo era também um caminho de se repensar a Igreja para ser cada vez mais missionária. Portanto, aí acho que sim, acho que me sentia em casa enquanto representante dos Jovens Sem Fronteiras. Pedro, depois dessa Assembleia também, já nestes últimos anos houve também uma aposta notória e um trabalho feito a nível de diferentes vertentes, lembro o caso da palavra, o caso da liturgia, a ação sociocaritativa, três balizas muito fortes, digamos assim, e muito notórias daquilo que deve ser a presença de igreja no mundo, estas dimensões que foram também trabalhadas de forma muito frutuosa, digamos, com as comunidades cristãs em diferentes zonas da Diocese. Aliás, quando terminou a Assembleia, uma das palavras que se ouvia na Assembleia, dos testemunhos dos fiéis, era que a Assembleia, a Constituição Sinodal, trouxe-nos 70 números, não é? E hoje depois temos que começar por algum lado. Então houve também um trabalho sinodal de por onde é que nós vamos começar. E a própria Diocese escolheu 4 números, portanto houve aqui 4 vetores que nos ajudaram depois e que nos conduziram ao longo deste tempo. Um era transversal, portanto fazer da Igreja uma rede de relações fraternas, e portanto aqui o desafio é de continuar a trabalhar a sinodalidade e naqueles órgãos também que a Igreja nos oferece para os conselhos pastorais paroquiais, económicos e todas as outras instâncias que trabalham este trabalho de comunhão. Depois, então, em cada ano, este era o objetivo transversal, e em cada ano acentuou-se um dos números da Constituição, pegando naquilo também que é o Triplice Unus de Jesus e da Igreja, não é? Portanto, o profeta, sacerdote e rei. E, portanto, aí o desafio da palavra, do anúncio do Evangelho, da liturgia, escolhemos o número da liturgia como lugar do encontro, e depois uma igreja que vai ao encontro das periferias, neste sentido também mais caritativo do termo. E isso guiou a ação da Diocese ao longo destes últimos 4 anos, em programas pastorais e depois em todas as atividades que daí surgiram. Lembro-me concretamente no ano da liturgia, por exemplo, que houve um investimento muito grande da parte do Departamento da Liturgia em percorrer todas as vigararias e fazer ações de formação para todos os agentes que estão ligados à pastoral litúrgica e, portanto, só a título de exemplo, não é? Porque ao longo destes anos muita coisa foi sendo realizada, claro, movido por estes 4 números. Este tema estará amanhã em foco também no programa Eclésia, em que iremos ter um trabalho de reportagem e de síntese sobre tudo o que aconteceu neste grande percurso, que é o Sínodo Diocesano de Lisboa. Vamos ter presente essa reportagem amanhã no programa Eclésia. Ela será também apresentada para Patriarcado, aliás, numa versão ainda um pouco mais longa. É importante não deixar arrefecer a dinâmica, até porque em junho acontece a Assembleia Diocesana que quererá precisamente tomar o pulso, não é? Ao sentir e à forma como este sínodo está presente nas comunidades. Sim, quer dizer, em primeiro lugar, é a memória também que nos lança para a frente, não é? Que é as raízes que nos fazem. E, portanto, todo este trabalho agora de revisitação, do documentário que vamos ver amanhã, é precisamente para nos ajudar isso mesmo. Uma memória agradecida do caminho percorrido. E é isso que agora nos lança para o futuro, não é? E até nas Jornadas Mundiais da Juventude, que agora aí vem, mas que se inserem também neste caminho, neste sonho missionário de chegar a todos. E que contamos com os jovens para essa missão. E que bom é
a seguir este caminho sinodal que continua, agora termos esta etapa, não é? Portanto, esta Assembleia Sinodal será uma etapa que nos lança para a etapa seguinte, não é? Não é propriamente uma conclusão do sínodo, mas é uma etapa que nos lança para a seguinte. É necessário ir criando mecanismos para manter vivo, ao fim e ao cabo, um dinamismo que se experimentou e que não se pode deixar parar ou permanecer numa prateleira arrumado como atas históricas. Claro. Acima de tudo é estar atento ao Espírito Santo, não é? E ele vai suscitando então esses desafios, as etapas de caminho a percorrer, mas sem dúvida que sim, quer dizer que nós não podemos fechar os assuntos, não é? Como se fosse uma pastoral de etapas estanques, não é? Acima de tudo, somos uma igreja a caminho, e num caminho um passo vem a seguir ao outro, não é? Por isso é fundamental esta continuidade. Inês, o que é que recorda no sentido de que esta dinâmica a transformou também no seu envolvimento de igreja? Contribuiu para estar hoje de forma diferente a construir esta igreja? Isto foi também um aporte de desafio, de práticas de pastoral, de responsabilização que de alguma forma hoje se sente de alguma forma diferente em virtude desta caminhada? Sim, acho que sim. Conforme dizia há pouco, esta ideia que não estamos sozinhos no nosso caminho, que não é um movimento sozinho, uma paróquia sozinho, mas que todos em conjunto nos preocupamos com o presente e o futuro da nossa igreja, e queremos, sem dúvida alguma, que seja uma igreja que está cada vez mais dentro do mundo e que consiga chegar a mais gente. Então, aquilo que mais marcou foi, de facto, a experiência dos 4 dias do Sínodo, da experiência da Assembleia Sinodal, e desta comunhão que se viveu durante esses 4 dias e de um sentido, de um sentimento comum de todos querermos caminhar em conjunto. Disso nasceram algumas relações e alguns contactos pós-Assembleia. Depois da Assembleia acabei por visitar algumas paróquias, de dar alguns testemunhos desta experiência missionária que é também o movimento dos Jovens Sem Fronteiras, um movimento juvenil missionário, e portanto poder também assim estreitar um bocadinho mais relações dentro de vários organismos da Diocese, e acho que isso é muito positivo. Muito bem, Inês, com Rui Pedro, muito obrigado por esta partilha e continuaremos certamente atentos, desde já através do documentário que amanhã passa no programa Eclésia, mas também das etapas subsequentes e do trabalho que permanece na Diocese de Lisboa em relação a esta realidade. Lembro ainda que mais logo se pode juntar ao auditório da Antena 1, quando forem 22h45, e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.